Olá, tudo beleza? Pastor Ander falando e esse é mais um CélulaCast que você está ouvindo, e no CélulaCast, que é o podcast semanal onde falamos sobre a nossa forma de ser igreja, que é a igreja nas casas, igreja em células. E nós temos compartilhado nos últimos episódios, esse é o nosso terceiro episódio, e nós estamos falando sobre o que é a célula, como funciona, como você deve fazer para começar uma. E ao longo do CélulaCast você é meu convidado a estar comigo participando, respondendo, comentando, compartilhando e ainda mais me ajudando a sempre ao próximo podcast, aos próximos podcasts, dando ideias, sugestões. Você pode fazer isso pelo meu e-mail andersonmenger@hotmail.com. Você também pode acessar o meu site andersonmenger.com ou mandar por lá na página de contato. Você é meu convidado também a estar compartilhando e mostrando esse podcast para outras pessoas, para juntos somarmos, crescermos e quem sabe daqui a um tempo você está fazendo parte comigo aqui numa entrevista, num comentário, em algo, uma sugestão sobre células. E nós queremos, através desse podcast, capacitar, instruir, tirar dúvidas e ajudar que a igreja nas casas cresça, avance e alcance a nossa nação. Nós cremos no propósito de Deus para a sua igreja, nós cremos na manifestação do reino de Deus. Eu creio nisso e creio que Deus está usando a minha vida, a sua vida, as nossas casas para serem lugar de paz, de amor, de salvação e transformação de vidas. E falando um pouquinho sobre igreja nas casas, o tema do nosso podcast, o CélulaCast, nesse episódio é realmente sobre isso, a igreja nas casas no Novo Testamento, a igreja na casa do Novo Testamento. E eu quero compartilhar com você algumas coisas que eu tenho lido, aprendido e falo com você também. Hoje eu vou compartilhar alguma coisa dos livros do Joel Comiskey, né? Eu estou aqui na minha mão um livro dele chamado Fundamentos Bíblicos para a Igreja, baseada em células, pequenos grupos, lições do Novo Testamento para o século XXI. Se você quer ter uma fundamentação mais bíblica, algo mais baseado na Bíblia, para conversar com as pessoas, para instruir as pessoas, seja você líder, supervisor, seja você um pastor de igreja, né? Eu quero convidar você a estar lendo esse livro muito bom. Ganhei de presente do meu amigo pastor Adalberto Derzetti e eu motivo você a estar lendo esse livro, é fantástico. E uma das coisas que o autor fala nesse livro é sobre a forma que a igreja primitiva vivia no livro de Atos dos Apóstolos, e nos seus primeiros 300 anos a igreja viveu nas casas. Todas as vezes que a gente vê falando da igreja reunida, quase se fala nas casas, né? Diz muito claramente que a igreja se reunia nos templos e nas casas, mas a igreja de fato acontecia nas reuniões, nas casas. E nós precisamos entender essa questão eclesiástica e precisamos praticar isso, porque foi assim que a igreja, homens e mulheres cheios do Espírito de Deus, começaram a propagar o evangelho de casa em casa. Nós não somos contra prédios, né? Algumas coisas que as pessoas falam, a igreja em células é contra prédios. Não, nós reunimos, né? Não sei como a sua igreja se reúne, mas a minha se reúne terças e domingos. Terça-feira, o tempo de treinamento especial, um culto de treinamento, um culto de ensino, um culto de alinhamento, e aos domingos um culto de celebração, onde as células vão para celebrar a Deus. Então é fantástico isso, porque nós vivemos como as igrejas, né? As igrejas primitivas viviam, aquelas igrejas locais, né? Nós vivemos o princípio da igreja nos lares e também a reunião maior nas casas. As igrejas nas casas sempre desempenharam um papel fundamental no rápido crescimento do cristianismo, né? Nós vemos a igreja aí em 300 anos se tornando uma instituição que tinha começado em Jerusalém através dos apóstolos e se tornando global em 300 anos, porque de casa em casa eles eram chamados e motivados a irem
nós vimos que a chama do Espírito Santo se espalha de casa em casa. Começou no cenáculo, mas foi de casa em casa, em Jerusalém, depois para fora de Jerusalém. Nós vemos ao longo do livro de Atos, né, se você ler bem o livro de Atos, fazer um estudo, você vai vendo o Espírito Santo caindo sobre as pessoas, e nós vemos que primeiramente pegou os apóstolos e aqueles que estavam com eles, mas depois, quando Pedro é mandado a ir à casa de Cornélio, ele vai lá, ora, e depois que ele ora, o Espírito Santo cai sobre a casa de Cornélio. Nós queremos que a igreja nas casas seja como a igreja primitiva, a igreja do Novo Testamento, onde havia manifestação de Deus nas casas. A sua casa, a casa de Cornélio, depois a casa de Lídia, nós vemos várias casas se tornando um lugar de comunhão, um lugar de reunião para adoração, e também as casas eram a base dos ministérios de Paulo. A gente vê Paulo fazendo missão de casa em casa. Paulo ia para uma cidade, plantava uma igreja através de uma casa que se convertia a Cristo, e ali ia fazendo, e assim era todo o processo. Paulo, nós vemos nas suas cartas alguns exemplos, como a Lídia, como Estéfanas, como alguns outros, como Ágapo. Nós vemos vários exemplos de Paulo e alguns donos de casas que Paulo, como Áquila e Priscila, é interessantíssimo como isso funciona. Nós temos que entender que é necessário mudarmos a nossa mentalidade, de igreja, de prédio para igreja nas casas. As pessoas chamam os prédios de igreja, mas eu falo para você, nós não somos um prédio, nós somos um corpo vivo. Eu gravei um vídeo algum tempo atrás falando disso, que nós somos igreja. Igreja não é sozinho, eu sozinho não sou igreja. É a comunhão dos santos que é a igreja, a assembleia dos santos que é a igreja. Então, eu e você precisamos entender que eu não posso ser igreja sozinho na minha casa, mas eu também não posso ser igreja somente onde a gente diz que é a igreja, que é no prédio. Igreja é a comunhão dos santos, e nós vimos as igrejas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a igreja primitiva, sendo uma igreja onde todos exerciam seus dons, onde o apóstolo Paulo fala isso no livro de Corinto, e ele motiva cada um a exercer o seu dom, e nós só podemos exercer o dom, e todos exercerem o dom, num lugar de pequeno grupo. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 14, 26, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua ou interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. O apóstolo Paulo está querendo dizer então aqui, num pequeno grupo, todos nós, na igreja nas casas, na igreja em células, não importa o nome que você dê para a reunião nas casas que a sua igreja faça, mas tem que haver esse princípio e essa compreensão de todos. Muitas vezes as pessoas estão com uma mentalidade tão de igreja prédio, que a gente fala que é igreja cinema, de ir assistir, participar apenas como um telespectador, que quando vem para a célula, quando vem para o pequeno grupo, acaba tendo a mesma mentalidade. Então você que é líder de célula, meu amigo, minha amiga, você que é supervisor, pastor, você tem que ajudar aqueles que estão contigo a mudarem a mentalidade juntamente com você, para que a igreja nas casas não seja um culto caseiro, não seja apenas um culto onde uma pessoa fala, o outro canta, ora e encerra e as pessoas vão embora. Por isso que nós valorizamos que o líder seja apenas um facilitador. Você já deve ter ouvido isso. O líder do pequeno grupo, o líder da célula, não importa o nome que você chama, a igreja nas casas, ele tem que ser um facilitador para quê? Para que todos desenvolvam os seus dons, para que todos participem, para que todos sejam desafiados a somarem, a crescerem naquela reunião, naquele grupo. Paulo, várias vezes nós vemos escrevendo cartas na casa das pessoas. Ele escreve dizendo, eu estou na casa de fulano de tal, eu estou na casa de fulano de tal. É provavelmente
que Paulo supervisionava as igrejas a qual ele criava. Essa era apenas uma das casas na região. Então o que Paulo fazia? Ele estava naquela casa, mas existia outras igrejas nas casas na região. Então Paulo plantava igrejas e supervisionava a igreja nas casas. Nós vemos Paulo também usando a igreja nas casas para desafiar a ordem social, para desafiar a ajuda da igreja na questão social. Nós vemos a igreja nas casas sendo uma ferramenta excelente, não só de salvação, não só de transformação de vida, não só de crescimento espiritual, de amadurecimento nos usos dos dons espirituais, mas nós vemos a igreja nas casas sendo usada para ser um meio de salvação social, para ser um meio de transformação social. Quando nós lemos o Novo Testamento, quando nós lemos principalmente Atos e as cartas de Paulo às igrejas e as cartas pastorais, nós vemos que cada igreja local e cada igreja nas casas tinha uma responsabilidade, né? E nós vemos que essas igrejas tinham um fator de multiplicação. Alguns historiadores concordam que as igrejas poderiam ter entre 20 e 15 pessoas, e quando esse grupo crescia, então começava-se a multiplicar. Isso é o que os historiadores falam. Nós não temos ideia qual era o tamanho das igrejas nas casas no Novo Testamento, mas nós sabemos que as casas eram pequenas, então havia um crescimento e multiplicação. Os cristãos eram motivados a irem abrir novas igrejas nas casas, e é assim que nós temos que fazer. Por isso que é tão fundamental a igreja nas casas. Nós cremos nisso, nós cremos nesse princípio bíblico, e nós temos visto que a igreja nas casas hoje tem reproduzido alguns resultados que aconteceram na igreja primitiva. Por que ainda não tem acontecido mais resultados como na igreja primitiva? Porque muitas vezes nós não temos feito a mesma coisa que eles, e nós não temos a mesma mentalidade que eles. Nós temos uma mentalidade, infelizmente, arraigada, enraizada na nossa mente, no nosso coração, de uma igreja tradicional, de uma igreja no prédio, e muitas vezes quando nós nos transferimos para casa, nós apenas transferimos essa igreja do prédio, a mentalidade, para a igreja nas casas. Nós precisamos romper com os paradigmas que bloqueiam o crescimento e a vivência da igreja nas casas, na sua essência, como nós vemos nos livros bíblicos do apóstolo Paulo e também da igreja de Atos. Nós precisamos aprender isso, precisamos crescer nisso, para que o que a igreja nas casas faz possa crescer e desenvolver não somente os membros, mas também desenvolver o avanço do reino de Deus. Mas você deve perguntar o que a igreja nas casas fazia, como eram as suas reuniões. As reuniões em si, formais, eu creio que, como o pastor A.B. Uber fala, a reunião é 30% de uma célula. Os outros 70% são aquilo que Atos falava que era o compartilhar o pão, compartilhar a oração, compartilhar comunhão. Eles estavam juntos. Muitas vezes eu vejo que as nossas reuniões, seja quarta, quinta, sexta ou outro dia que a sua célula se reúna, é 90% das nossas células, 90% da igreja nas casas, enquanto aquilo deveria ser somente 30%. A reunião tem que ser 30%, por quê? Porque a igreja nas casas acontece quando há visitação, quando há comunhão, quando há tempo de qualidade, quando há o discipulado, quando há a ajuda ao necessitado. A célula, a igreja nas casas, o pequeno grupo, acontece muito mais do que a reunião de quarta ou quinta noite, naquela 1 hora, 1 hora e meia que você se reúne. Acontece todos os dias. Sim, nós temos uma estrutura de reunião, mas a célula não é somente a estrutura da reunião. A célula não é somente a reunião. A célula tem uma reunião.
mas ela é muito mais do que isso. A célula é se reunindo para orar, a célula é fazendo passadia, a célula é fazendo ação social, a célula é fazendo evangelismos, a célula é uma ação contínua de manifestação da graça e do favor de Deus naquela casa, naquela região e através da vida daquelas pessoas. A igreja primitiva se considerava a nova família de Deus e nós precisamos também nos considerarmos a família de Deus. A célula é a família de Deus. Eles se viam como parte da mesma família e nós precisamos disso. Mas, pastor, o que nós precisamos enfatizar? O que nós precisamos fazer? Então, uma célula precisa enfatizar a adoração, a prática dos dons espirituais, o ensino, a oração, a comunhão, o evangelismo, a ceia do Senhor e o batismo. É isso que nós precisamos enfatizar. Claro, juntamente com isso está o discipulado. Nós precisamos gerar nas células conexões afetuosas e de confiança. A igreja nas casas foi criada por Deus, eu creio, para gerar conexões, para não sermos homens e mulheres que vivem a nossa fé sozinhos e isolados. Ela está aqui para gerar conexões vivas e eficazes, para que essa estratégia de Deus, que a igreja nas casas, seja reproduzível. Nós precisamos entender que as nossas células, as nossas reuniões, a igreja nas casas precisam ser saudáveis, e para ser saudáveis precisam ter esses elementos que eu falei antes: adoração, prática dos dons espirituais, ensino, oração, comunhão, evangelismo. Precisa haver a comunhão na mesa, onde as pessoas estão juntas celebrando a Cristo. Precisa haver o batismo. Lógico que esses últimos dois nós fazemos no corpo maior, na igreja local, onde a igreja nas casas se reúnem e celebram aos domingos, tanto a ceia do Senhor quanto o batismo nas águas. Mas nós precisamos ter esse foco para que as nossas células sejam saudáveis e assim as células cresçam. Porque se as células não praticarem esses princípios, esses elementos, elas não serão saudáveis. E uma célula que não é saudável, ela não se multiplica, ela não cresce, ela não cumpre o seu papel, ela não alcança pessoas, ela não vive aquilo para a qual ela foi criada, para o seu propósito. Então, eu quero motivar você, meu amigo, a minha amiga, a estudar os princípios bíblicos sozinho, juntamente com seus discípulos, com seus líderes, com seus liderados, para que a nossa mente e a nossa mentalidade mude, esses paradigmas sejam quebrados e nós possamos a cada dia entender mais e viver de forma certa, de forma correta, aquilo que o Senhor tem para nós, para as nossas igrejas, para as nossas casas, e nós possamos experimentar e viver aquilo que a igreja primitiva viveu, porque não adianta nada querermos os mesmos resultados da igreja primitiva e não fizermos as mesmas coisas para que ela fazia para ter esses resultados. Então, no podcast de hoje nós falamos sobre princípios bíblicos da igreja nas casas, no Novo Testamento, principalmente no livro de Atos. Eu quero convidar você a estar comentando mais alguma coisa que você ouviu, entendeu, alguma dúvida. Você pode mandar e-mail, você pode estar fazendo parte dessa comunidade, mandando, compartilhando para outros amigos, líderes, liderados, para outros líderes de célula, outros amigos seus que você sabe que faz parte de uma igreja em célula, alguém que tenha dúvidas sobre a igreja em células. Eu quero convidar você a fazer isso. Nós cremos nesse princípio bíblico, por isso temos praticado, e eu quero motivar você a estar praticando juntamente comigo. Eu quero mais uma vez pedir para você compartilhar, curtir aí, dar o gostei aí no Facebook, no YouTube, que você está me ouvindo, se inscrever no canal no YouTube Anderson Menger, também curtir a minha página, também estar acessando lá a página Células que se Multiplicam. Nós temos várias coisas, várias ideias, vários objetivos, e eu creio que você vai estar fazendo parte de tudo isso. Não se esqueça de entrar lá no meu site, se cadastrar para receber atualizações. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito, muito com você, tá bom? Deus abençoe você, até o próximo Célula Cast. Não esqueça, Deus é contigo e vai lhe fazer crescer e multiplicar. Deus abençoe você, a sua casa,
a sua família em nome de Jesus.